Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E a instituição católica Cruz da Vida vai realizar um mutirão de atendimento gratuito à população. A ação acontece agora no próximo sábado, dia 5 de abril, a partir das 8 horas. E quem dá mais detalhes pra gente é o dentista Átila Té. Confira. Átila, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Fala um pouco dessa programação agora nesse sábado, né? Como é que foi pensada essa programação voltada para a população? Certo. A ação do sábado, ela vai ser dessa vez no bairro Montese, certo? Mais especificamente no Santuário Nossa Senhora Aparecida. O endereço exato é na Avenida Professor Gomes de Matos, 1921. A ação está prevista para começar às 8 horas, mas a entrega das fichas já vai começar a partir das 7 da manhã. Então, quanto mais cedo os pacientes puderem chegar para garantir suas fichas, seria o ideal. E no caso, o que está pensado, né, na programação? Atendimento exclusivo de que tipo de especialidade? Nós temos hoje pelo menos 10 especialidades já confirmadas, né? Que eu posso até citar aqui, que eu já tenho uma lista aqui em mãos. Temos clínico geral, temos gastro, pediatria, dermatologia, cardiologia, endocrinologia, ginecologia, fisioterapia, psicologia e pneumologia. Tá? Então, são todos médicos que estão lá à disposição para atender uma média de pelo menos 20 a 30 pessoas cada especialidade. Mas aí é um ressalto que seria muito importante que as pessoas, se possível, já levassem exames, se elas já tivessem, né, para poder agilizar os atendimentos, os médicos puderem dar um direcionamento melhor. E aí, nesse caso, os atendimentos são gratuitos, por ordem de chegada. As pessoas chegam e já recebem a senha, é isso? Exatamente, 100% gratuito, tá? Todos os médicos envolvidos na ação, eles estão lá de forma voluntária, tá? Eles têm, evidentemente, seus consultórios particulares, mas eles abrem mão do seu tempo, da sua rotina, para poder prestar esse serviço à comunidade, visto que a gente tenta abraçar o máximo de pessoas possíveis, né? Pessoas que às vezes estão na fila do SUS há muito tempo, né? Pessoas que não têm plano de saúde, não têm um acesso fácil a um especialista, então esses médicos prontamente se colocam à disposição dessas pessoas. Átila, essas ações que vocês estão realizando, essa de sábado, né, soma-se a uma série de ações que vocês realizam durante o ano, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que vocês pensaram, né, como é que vocês estão se doando, né, um momento, o horário de vocês, um final de semana, né, que poderia estar em família, enfim, se doam para o outro, né, retribuem à sociedade aquilo que vocês também receberam, alguns, enfim, essa solidariedade, né, esse ato de atenção, de se doar para o outro. Como é que vocês decidiram fazer isso? Esse foi um movimento que começou já há muito tempo, né? Eu, particularmente, sou cirurgião dentista, estou desde o começo do projeto, lá em meados de 2018, 2019. Começou um grupo bem pequeno, né? Nós éramos, na época, 5, 6, 7 pessoas, e de repente foi criando proporções maiores. Porque, na verdade, o que a gente percebe é que, no fundo, todas as pessoas elas têm um desejo de ajudar as outras de alguma forma, mas muitas vezes não sabem como, né? Seja uma doação financeira, seja dispondo do seu tempo. E o Cruz da Vida, ele surgiu como uma oportunidade para que as pessoas soubessem uma forma de ajudar, né? E aí, de repente, foi chegando outros profissionais, e hoje nós temos realmente muitos especialistas à disposição, e graças a Deus, cada mês que passa, novos profissionais vão chegando e vão se colocando à disposição, querendo participar, querendo ajudar, né? Então, todos os meses, né, normalmente no primeiro final de semana do mês, a gente está fazendo ação em algum local da cidade de Fortaleza. A gente costuma divulgar essas ações com antecedência para que as pessoas possam se organizar, elas possam se programar, tá? Mas, repito, é um evento totalmente gratuito, sempre foi com essa intenção de ajudar as pessoas. Átila, e acredito que vocês tenham histórias muito bonitas para contar, né? De pessoas que às vezes não conseguiam com consulta anos ou então meses, enfim. Como é que vocês compartilham? Compartilha um pouquinho para a gente aqui essas histórias, algumas delas aí. A gente tem várias histórias, né? A gente, inclusive, tem as nossas redes sociais, né? Que a gente está sempre divulgando, né? Entrevistando algumas pessoas. Mas, realmente, quando você lida com o público, né? Você se depara com histórias realmente que são muito emotivas, né? Pessoas que realmente vivem em situação de vulnerabilidade, pessoas que, às vezes, estão com algum tipo de doença que necessita de uma urgência, né? E a gente sabe que, com as filas, né, do SUS, a pessoa não consegue, né? E quando a pessoa está doente, ela tem pressa. Quando a pessoa está com dor, ela tem pressa, né? E fica aquela angústia não só dela, mas dos familiares, que às vezes tentam ajudar de alguma forma e não conseguem. E aí, quando chegam até nós, que vê o Cruz da Vida abrindo as portas dessa forma, é como se fosse um alívio, né? Inclusive, tem pacientes que se emocionam na hora, nos abraçam, e a gente está sempre compartilhando. Então, assim, caso vocês queiram conhecer mais essas histórias, eu até aconselho que sigam nossas redes sociais, né? Tem o Instagram, cruzdavida.cv, né? Que vocês podem estar entrando em contato e a gente vai compartilhando com vocês.
Você falou que tem profissionais que cada vez mais vão fazendo parte, né? Para quem está assistindo, que é profissional da área de saúde também, se sentiu tocado, quer participar desse momento, se doar também junto com vocês, como é que faz para poder entrar em contato, participar nas redes sociais ou participar também indo para o evento, né? Se fazendo presente? Isso. E eu diria mais, eu diria que nem somente os profissionais de saúde, mas de repente você que não é profissional da área da saúde, de uma outra área qualquer e quer ajudar de alguma forma, nós temos espaço para isso, né? Nós temos muitos voluntários, mas se você tiver interesse, participe da ação, chegue um pouquinho antes, diz que está lá à disposição, que com certeza as pessoas vão lhe acolher muito bem, vão indicar alguma posição que possa ajudar, tá? Mas, claro, se puder entrar em contato com antecedência, falando nas redes sociais, como eu falei agora há pouco, seria ainda mais interessante para a gente tornar o evento cada vez mais organizado, porque vocês vão reparar que o público é muito grande, né? A última ação que a gente fez na Catedral foi um público exorbitante, né? Era gente chegando o tempo todo, então a ideia é que a ação ela seja organizada, né? A gente quer prestar um serviço de qualidade, um serviço que seja organizado, então caso você sinta essa necessidade, esse desejo de nos ajudar, entre em contato com a gente um pouquinho antes para que a gente possa direcionar você da melhor forma. Joia. Só para a gente relembrar um pouquinho, nesses serviços que vão ser ofertados, né? Vocês vão medir pressão, glicose, enfim, peso. Falou pediatria também, né? A criançada Tem também pediatria pode ir. também, psicologia, a gente tem muitas áreas, né? Antes de o paciente chegar no profissional, né, no especialista, ele passa por todo um processo de triagem, né? Começa captando ali a ficha, né? Vai ter uma pessoa responsável por perguntar ali qual a especialidade que a pessoa está procurando, né? E aí vai passar por aferir pressão, peso, altura, glicemia, né? Tem todos esses exames prévios, né? Para só então o paciente ir para o especialista. Mas tudo isso é de forma muito dinâmica, sabe? O paciente, a ideia é que ele não passe muito tempo esperando, que ele vai fazendo seus exames já sendo direcionado para o especialista, tudo bem rápido. E aí, nesse caso, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, e já convidando quem está assistindo, né, para se fazer presente nesse momento, ou também dar aquela dica amiga, né, para quem está precisando, avisar, mandar essa entrevista aqui, essa conversa para essa pessoa também, se doar e também dar essa informação também é um ato de amor, né, Átila? Fala um pouquinho para a gente sobre, resumindo, né, como é que faz para participar mais uma vez, horário e mais informações. Certo, vamos lá. A ação acontece no dia 5 de abril, tá? No Santuário Nossa Senhora Aparecida, no bairro Montese, começando às 8 horas, mas com as fichas sendo entregues a partir das 7, tá? Estamos abertos para receber voluntários, tanto na área da saúde, quanto voluntários de pessoas que trabalham em outras áreas, tá? Pedimos que entrem sempre em contato nas redes sociais para a gente conseguir organizar de uma forma melhor. Aos pacientes que vão procurar atendimento, lembrando, levar CPF, levar RG e, se possível, exames que você já tenha, seja exames de sangue, seja exames de imagem, porque isso ajuda os médicos a darem um diagnóstico mais preciso e dar uma solução, né, que é o que as pessoas de fato procuram, né, receber um direcionamento. Agora o intervalo, a gente volta em instantes. O setor da construção civil enfrentou grandes desafios no ano passado, mas também apresentou oportunidades estratégicas para empresas que apostam na inovação e na eficiência. O Tiago Norões tem mais informações para a gente. Olá, o setor da construção civil gera impacto direto na economia do país, seja gerando empregos ou movimentando diversos segmentos. No entanto, o ano de 2024 foi bem desafiador para o setor, seja pela elevação da inflação, os juros que foram bem altos e também a escassez de crédito, o que dificultou, de certa forma, os investimentos. Para a gente entender um pouco melhor esse cenário e também as perspectivas para o futuro, ou seja, para esse ano de 2025, a gente vai conversar agora com o Dr. Eduardo Gomes de Matos. Ele é empresário e sócio fundador da Gomes de Matos Consultoria, que realizou um estudo aprofundado sobre esse setor. Dr. Eduardo, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Otimista. Como é que a gente pode destacar esse cenário de 2024? Foi realmente um ano de crescimento, né? Mas também foi um ano desafiador. Exatamente. 2024 foi um ano desafiador para toda a economia, né? A gente está vivendo uma nova realidade no mundo e essa nova realidade tem desafiado as organizações e as do setor de construção civil não têm sido diferentes. Mas, apesar disso, o setor cresceu acima do PIB brasileiro, né? Nós tivemos uma inflação bem acima também da perspectiva do governo,
Mas esse ano de 2025, apesar de todo o cenário que a gente tem, esse cenário de geopolítico, de muitas guerras, com o Trump assumindo como governador, presidente dos Estados Unidos, como grande mudanças que ele está fazendo na economia do seu país, isso tem impacto nas economias que têm relacionamento direto com os Estados Unidos, no caso do Brasil. A gente tem uma perspectiva ainda de 2025 de 2,3% de crescimento da indústria da construção civil no Brasil. Essa indústria ela tem uma importância predominante para a economia brasileira, porque ela gera muitos empregos, mais de 3 milhões de empregos, né? Então, é muita gente empregada na construção civil e também tem uma participação muito grande do nosso PIB. Agora, o programa Minha Casa Minha Vida, que o governo tem, ele é um programa muito bom, porque o juro desse programa ele é estabelecido de acordo com a renda do comprador. Então, ele varia em torno de 4% até 8% e alguma coisa. Então, o juro está pré-estabelecido. Diferentemente da Selic, que a gente está com muito medo agora dessa inflação, e o governo está usando, o Banco Central está usando a Selic justamente para reduzir esse período inflacionário, nós temos hoje 13,25% de Selic. E talvez, provavelmente, na próxima reunião do Copom, isso aumente mais 1%, para 14,25%. Isso diretamente não afeta nada esse mercado Minha Casa Minha Vida, mas afeta o custo de material de construção, que pode afetar a indústria de uma certa maneira em 2025, já que no último trimestre de 2024 nós tivemos uma leve desaceleração e a gente nota que esse ímpeto que nós tivemos ano passado de bater recorde de lançamento, recorde de vendas, esse ano talvez seja um pouco menor esse ritmo. Agora, quando a gente fala de setor da construção civil, a gente fala diretamente na questão da compra dos imóveis, né, que são construídos pelo setor da construção civil, e a gente fala diretamente no acesso ao crédito. Aqui no Brasil, isso ainda é um dificultador com relação aos outros, né, aos outros empreendimentos, no caso que não sejam Minha Casa Minha Vida? Sim, com certeza. Porque o segmento Minha Casa Minha Vida ele tem pouco impacto à taxa de juros, como eu comentei anteriormente. E o alto padrão também tem pouco impacto, porque quem compra alto padrão, na realidade, ele tem dinheiro aplicado. Então, a alta taxa de juros para ele beneficia o alto padrão, quem tem alto poder aquisitivo. Quem sofre mesmo é que faz o financiamento, que é necessário, o financiamento bancário. E com a Selic mais alta, isso pode impactar esse meio do mercado. Falando um pouquinho da importância de um estudo como esse, que a Gomes de Matos Consultoria realizou, para entender realmente o mercado, os empresários estarem atentos às mudanças e às perspectivas, né? Eu acho que toda decisão que a gente tem que tomar tem que ser pautada em cima de dados, em cima de informação. Então, sempre a gente busca essas informações para que o empresário possa tomar as melhores decisões possíveis. Existe outro estudo também da Fundação Dom Cabral, de um economista, que ele prevê, nesses últimos 4 anos, ele tem acertado, desde a pandemia até aqui, mas ele prevê uma grave desaceleração da economia a partir do segundo semestre desse ano. E a gente descendo a ladeira um pouquinho aí no final de 2025 até 2026. Ele tem acertado, mas a gente precisa realmente ver para crer se ele vai acertar também dessa vez agora. Porque são muitas variáveis nesse sentido agora, né? O senhor mesmo falou da questão dessas ações, dessas iniciativas do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, que impactam diretamente no mercado do mundo todo, né? Impacta no mundo todo, impacta na construção civil, impacta no aço, impacta... Porque muitos fornecedores da construção civil são grandes oligopólios, e isso efetivamente tem uma abrangência a nível mundial. E essas mudanças tarifárias, não chegando-se a um acordo, aí pode inflacionar o custo da construção civil. Doutor Eduardo, como é que as pessoas, como é que os empresários podem ter acesso a esse estudo realizado pela Gomes de Matos? A gente está disponibilizando no nosso site www.gomesdematos.com.br e você pode baixar o estudo para ter acesso a todas essas informações. Muito obrigado, viu, doutor Eduardo? A gente conversou agora com Eduardo Gomes de Matos, sócio aqui da Gomes de Matos Consultoria, que realizou esse estudo fantástico sobre o mercado da construção civil, o setor da construção civil e essas perspectivas para este ano de 2025. Agora a gente volta ao estúdio. E agora o intervalo, a gente volta em instantes. E a faculdade Imbec está lançando o projeto Shark School. Sobre essa ação eu vou conversar agora com o Lucas Moraes, ele é coordenador do curso de Engenharia Civil da faculdade. Lucas, obrigado pela sua presença aqui com a gente.
Eu que agradeço, Elaine. Tudo bom? Tudo bem, Lucas. Para falar um pouco desse projeto, né, como é que vocês pensaram ele, né, até agora colocar em prática também? Perfeito. O projeto Shark School da Faculdade Beck, ele é uma iniciativa social, tá? O principal objetivo é fomentar a capacitação de jovens oriundos de escolas públicas nos cursos de engenharia civil e engenharia de software, tá? E esse projeto social ele tem uma pegada muito diferenciada, que seria casar a necessidade das empresas com a necessidade de formação acadêmica desses alunos que vêm muitas vezes de uma situação de vulnerabilidade social. E no caso, como é que é a participação desses alunos? Como é que é feita a inscrição? Como é que vocês entram em contato com eles? Perfeito. Normalmente a gente cria toda uma jornada de divulgação em escolas estaduais técnicas, ONGs, associações, né, porque o nosso objetivo é alcançar esse público, ou seja, jovens que acabaram de concluir o ensino médio, mas é possível também realizar a inscrição do nosso próprio site, que é o imbec.edu.br. Basta ir na barra de graduação, onde ele escolhe os cursos, engenharia civil, engenharia de software, e vai ter um link específico do projeto Shark School. Lá ele pode se inscrever, colocar seus dados, até mesmo incluir um mini currículo, falando um pouco sobre sua trajetória. E isso vai nos ajudar a entrar em contato e convidar a participar de toda a jornada de preparação. Joia, e nesse caso, assim, você falou que são os que terminam o ensino médio, né? Tem outra qualificação que essa pessoa tem que ter? Algum pré-requisito a mais? Bom, os pré-requisitos são alunos que vieram prioritariamente da escola pública, né? E alunos que têm uma necessidade financeira, né? Porque o nosso objetivo é, de fato, trabalhar com um projeto social. Joia. E aí, nesse caso, assim, por exemplo, qual o tempo de trabalho de vocês com esses jovens, né? E ao final, vocês fazem, existe algum, recebe um certificado? Esse trabalho especificamente, ele pode ser colocado no currículo para esse profissional ser inserido no mercado de trabalho? Elaine, excelente pergunta. Existe toda uma jornada de preparação, né? O último ciclo que se encerrou agora, em 20 de março, nós passamos 4 meses com esses candidatos, né? Primeiro a gente fez um diagnóstico, né, por meio da capacidade de comunicação escrita, aplicando uma redação. Em seguida a gente trabalhou com desafios de raciocínio lógico. Esses alunos também foram preparados e ambientados dentro da área do curso, ou seja, já estimulando o desenvolvimento de algumas habilidades e competências relacionadas com engenharia civil ou engenharia de software, e eles também receberam gratuitamente um curso de oratória. Ou seja, toda essa jornada, independentemente se o candidato conseguiu ou não a bolsa integral junto à faculdade, ele foi agraciado com treinamentos, cursos que com certeza vão agregar para o currículo deles. E já é uma grande oportunidade, né? Uma vez que às vezes você termina o ensino médio, já fica meio que assim, o que é que eu vou fazer, né? Onde é que eu consigo? Muitas vezes se cobra uma experiência, né? De alguém que ainda começou, né? Está começando agora, né? E aí precisa dessa oportunidade, né? Dessa mão amiga aí para chamar para o mercado. É uma grande oportunidade nesse sentido, né? Com certeza. Sem falar que ele cria laços, networks, né? Todo candidato que participa da jornada, ele vai interagir com outros candidatos, com professores, convidados externos, além das empresas, é claro, né? Porque no dia do evento, que a gente chama de Pitch Day, esses jovens, muitas vezes menores de idade, às vezes que a gente tem alunos que concluíram o ensino médio com 17 anos, né? Então eles se preparam e é incrível, porque a gente vê a desenvoltura que veio por meio dessa preparação prévia. Então os empresários ficam encantados. Imagina lá ter um candidato de 17 anos que muitas vezes não teve a oportunidade de acessar um ensino privado de qualidade, mas que lá ele tem muita vontade de crescer e vencer na vida, e isso encanta o empresário, né? Essa vontade. Então, não é só ingressar com uma bolsa integral numa faculdade, mas também já entrar numa faculdade com a ótima oportunidade de trabalho em vista do futuro, porque ele vai estar plugado com a empresa. São empresas do segmento, né? A gente tem hoje filiado ao Projeto Shark mais de 20 empresas, seja do segmento da construção civil ou do segmento da tecnologia. Então isso enriquece bastante a vida desses jovens.
E eles também trazem aquela bagagem nova, né, de um olhar diferenciado, né, de algo mais moderno, tecnológico, aquela pegada meio de startup, né, um olhar de redes sociais também. Isso é bom para a empresa que está tendo contato, né, para quem esse novo sangue que está chegando aí, né, com vontade de trabalhar. Olha, como é que é essa troca? Você lembrou bem, né? A geração Z, ela é disruptiva, né? Ela sabe se comunicar bem. Inclusive, o primeiro candidato que se apresentou no último ciclo, agora 20 de março, as 5 empresas levantaram a placa querendo o Pedro, né? Pedro, apenas com 17 anos, teve uma performance impecável, né? Além das qualidades técnicas, ele conseguiu também ter, como você falou bem, né? Essa pegada de startup, de inovação, de empreender. E são coisas que a gente vai trabalhar também ao longo do curso, né? O curso ele tem duração de 4 anos, tanto em engenharia civil quanto em engenharia de software, mas é muito interessante ver que esse novo público, né, ele já tem esse olhar de empreender, né, de inovação. Por mais que ele vá trabalhar na empresa, né, como funcionário, um colaborador, ter essa visão sistêmica, ter essas habilidades comportamentais, que são os famosos soft skills, agrega e é um grande diferencial. Ou seja, essa preparação, ela, como você perguntou anteriormente, né, ela serve para o currículo, mas também serve para a jornada profissional que se inicia com essa escolha. Joia, Lucas, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, só para dar aquela dicasinha, né, para quem está assistindo aí que ficou interessado, tanto a empresa como também os próprios estudantes, né, familiar que está assistindo, poxa, eu lembrei do meu filho, do meu sobrinho, enfim, como é que faz para entrar em contato com vocês, para saber mais informações e também para se inscrever? Olha, todos são muito bem-vindos, né? A gente fica localizado no bairro Dionísio Torres, na rua Joaquim Nabuco, 2906. O nosso site, como eu falei, tem uma aba de graduação, que são os cursos que temos, e dentro de cada curso vai ter o link do Shark School, que é o nosso site inbec.edu.br. Lembrando que é inbsc.edu.br. E nas nossas redes sociais, né, a gente sabe que hoje em dia, rede social, a gente consegue divulgar muita coisa. Também temos um perfil de Instagram, que é @faculdade_inbec. Bom, então também por lá a gente divulga os novos ciclos, as novas oportunidades que vão vir agora em 25.2. Tá, joia, Lucas. Obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade e o espaço. Obrigada. E o Destaques fica por aqui com essa super dica. Ó, já anotou? Não vai perder, não. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.